A Bíblia contém, em Gênesis capítulo 6, 4 dos versículos mais perigosos jamais escritos. Não porque sejam obscuros, não porque sejam ambíguos, mas porque são claros o suficiente para abrir uma pergunta que a instituição religiosa nunca quis que você fizesse, e específicos o suficiente para provar que a resposta foi deliberadamente removida do texto que você recebeu. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Os filhos de Deus desceram. Os filhos de Deus tomaram mulheres. E o resultado foram os Nefilim, gigantes guerreiros, homens de renome, que a Bíblia menciona como se fossem um detalhe e nunca mais explica. Quem eram esses filhos de Deus? Quantos eram? O que os motivou? O que exatamente eles ensinaram à humanidade? O que os Nefilim fizeram com esse conhecimento? E o que foi feito com cada um deles como punição? A Bíblia não responde nenhuma dessas perguntas. Há um livro que responde todas elas, com uma especificidade que vai deixar você sem ar. E esse livro foi sistematicamente removido do cânone cristão por uma decisão tomada no século IV depois de Cristo. Não porque fosse falso, mas porque o que ele continha era detalhado demais, específico demais e irreconciliável com o controle que a instituição precisava exercer sobre o que você acredita sobre o mundo espiritual. Antes de entrarmos nos corredores escuros do que foi ocultado, inscreva-se neste canal agora. Não custa nada. E significa tudo para um canal dedicado a revelar o que a versão oficial da história nunca teve coragem de explicar. Sua inscrição é a razão pela qual esse canal sobrevive ao algoritmo e continua trazendo até você os textos que eles não queriam que você lesse. Quando chegarmos ao fim das evidências que estão prestes a ser apresentadas, você vai saber exatamente quem eram os vigilantes, o que cada um deles ensinou à humanidade, o que os filhos deles fizeram com esse conhecimento proibido e qual foi a punição individual e específica de cada líder. E você vai finalmente entender que o que foi removido do cânone bíblico não era apenas um texto antigo. Era a história completa de como o mundo espiritual desceu, contaminou e transformou o mundo humano. E de como os responsáveis foram punidos de formas que a Bíblia que você conhece nunca teve coragem de descrever. Para compreender a magnitude do que foi suprimido, precisamos primeiro entender o vazio que sobrou. Gênesis 6, 1-4 é cirurgicamente vago. 4 versículos, sem nomes, sem motivações, sem consequências detalhadas, sem explicação de como seres espirituais tomaram forma física. A tradição teológica dominante passou séculos tentando resolver esse vazio da forma mais conveniente possível, reinterpretando os Bene Elohim, os filhos de Deus, como meros descendentes humanos da linha de Sete. Uma alegoria, uma metáfora piedosa, nada que exigisse uma explicação sobrenatural. Mas o texto hebraico original recusa essa domesticação. Bene Elohim é a mesma expressão usada em Jó 1:6 para descrever a assembleia de seres espirituais que se apresentam diante de Deus. É a mesma expressão de Salmos 82, onde Deus julga uma corte de entidades divinas. Não são humanos. A Septuaginta, a tradução grega das Escrituras produzida no século III a.C., não tinha a menor hesitação. Traduziu como angeloi, anjos, seres de outra ordem, seres que não deveriam estar onde estavam. E a Epístola de Judas, dentro do cânone que a própria instituição aprovou, cita pelo nome um texto chamado Enoque, e usa sua estrutura teológica para fundamentar um argumento apostólico. A segunda epístola de Pedro usa a palavra grega Tártaros, a prisão subterrânea, onde, no livro de Enoque, os anjos são aprisionados após a queda, como se o leitor soubesse exatamente o que isso significa.
Os apóstolos conheciam esse texto. Os pais da igreja conheciam esse texto. Tertuliano de Cartago argumentou que deveria ser canônico. E então, o Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e o Concílio de Cartago, em 397 d.C., construíram a lista que você recebeu. E o livro de Enoque não estava nela. Para encontrar o que foi retirado, precisamos sair das páginas sanitizadas do cânone oficial e interrogar os textos que a instituição religiosa tentou queimar, esconder e apagar da memória coletiva humana. Convocamos a primeira testemunha. O livro dos vigilantes, os capítulos 6 ao 16 do primeiro livro de Enoque, começa com uma cena que nenhuma interpretação alegórica consegue absorver. No cume do Monte Hermon, a fronteira montanhosa entre o atual Líbano e a Síria, 200 seres se reúnem e fazem um juramento. O nome do monte não é acidental. Em hebraico, Hermon deriva da raiz Eren, interdição, maldição, o que foi separado para a destruição. O próprio local onde o pacto é firmado carrega no nome a sentença que se seguirá. Esses 200 são chamados de vigilantes, do aramaico ir, aqueles que velam, que nunca dormem. São divididos em grupos de 10, cada grupo sob a liderança de um comandante. E o texto de Enoque não os chama genericamente. O texto de Enoque os nomeia um por um. Senjasa é o líder supremo. Ele teme ser o único a pagar o preço por aquilo que estão prestes a fazer, e exige que cada um dos outros faça um juramento vinculante antes de qualquer coisa acontecer. Todos juram, todos descem, e o que acontece em seguida não é uma história de pecado vago e abstrato. É uma invasão metódica e organizada do mundo humano por seres de uma ordem completamente diferente. Essa testemunha estabelece o crime, mas não descreve o que esses seres trouxeram consigo. Para entender o verdadeiro alcance do que foi feito à humanidade, precisamos convocar a segunda testemunha. Convocamos a segunda testemunha. O capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Enoque contém o inventário mais perturbador de toda a literatura antiga. A lista exata do que cada vigilante ensinou à humanidade quando desceu. Azazel é o mais prolífico e o mais destruidor. Ele ensinou aos homens a fabricação de espadas, de facas, de escudos, de couraças, a metalurgia da guerra em sua forma mais completa. Mas Azazel não parou aí. Ele ensinou às mulheres a arte dos cosméticos, dos adornos, das joias, das tinturas, o arsenal da sedução, aplicado como tecnologia social. O texto de Enoque é implacável na sua análise. A impiedade se multiplicou na terra e a fornicação se multiplicou, e os homens erraram, e todos os seus caminhos se corromperam. Azazel não apenas cruzou a fronteira entre o espiritual e o físico. Ele equipou a humanidade com ferramentas que ela não estava preparada para usar. Senjasa ensinou encantamentos e o corte de raízes, o conhecimento das ervas e das plantas, com potência espiritual e farmacológica, os segredos dos juramentos vinculantes que operavam além do entendimento humano comum. Armaros ensinou o desencantamento de feitiços. Como desfazer o que havia sido selado, como abrir o que havia sido fechado, como inverter operações espirituais. Ele ensinou à humanidade não apenas como lançar, mas como dissolver. Baraquel ensinou os sinais dos raios, a leitura dos fenômenos atmosféricos como sistema de comunicação e presságio. Cocabel ensinou as constelações, o mapeamento do céu estrelado como linguagem de conhecimento. Tamiel ensinou os movimentos do Sol como calendário e como instrumento de poder. Shamsiel ensinou os sinais específicos do Sol. Sariel ensinou o curso da Lua, o sistema lunar que regularia desde a agricultura até os ciclos rituais de civilizações inteiras. Leia essa lista com atenção. Metalurgia, astrologia, farmacologia, encantamentos,
contra-encantamentos, leitura de fenômenos naturais como sistemas de conhecimento. Isso não é uma história de anjos maus ensinando coisas ruins a pessoas boas. Isso é a descrição de uma transferência tecnológica e espiritual massiva, entregue a uma humanidade que não tinha o contexto, a maturidade, nem a estrutura para absorvê-la sem colapso. E o colapso veio. Essa testemunha documenta o que foi ensinado, mas não descreve o que os filhos desses anjos fizeram com esse conhecimento. Para entender por que o próprio céu precisou intervir, precisamos convocar a terceira testemunha. Convocamos a terceira testemunha. O capítulo 7 do livro de Enoque descreve os Nefilim, os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, com uma precisão que transforma o verso vago do Gênesis em algo muito mais concreto e muito mais aterrorizante. Os Nefilim eram gigantes. O texto etíope dá uma medida: 3.000 côvados de altura, uma cifra que os acadêmicos tratam como hiperbólica, mas que serve para estabelecer uma distinção absoluta de escala entre esses seres e os humanos comuns ao seu redor. Eles consumiram todo o trabalho dos homens. Quando os homens não puderam mais sustentá-los, os Nefilim se voltaram para os animais. Quando os animais se esgotaram, eles se voltaram para os próprios humanos e começaram a devorá-los. Quando a carne humana se esgotou, eles se voltaram uns para os outros. Isso não é mitologia decorativa. Isso é a descrição de um colapso civilizacional em cascata, produzido pela introdução de seres de escala e poder absolutamente desproporcional em uma população humana já desestabilizada pelo conhecimento proibido que os vigilantes haviam despejado sobre ela. O capítulo 9 do livro de Enoque descreve o momento em que os 4 arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, olham para a terra a partir do alto e veem o que aconteceu. O texto diz que a terra inteira estava cheia de sangue e iniquidade, que o clamor dos que morreram subia até as portas do céu, que as almas dos homens suplicavam dizendo: apresentai nossa súplica ao Altíssimo e nossa destruição diante da glória do Eterno. Foi o clamor dos mortos que iniciou o processo de resposta divina. Não foi uma decisão administrativa. Foi um grito que atravessou a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo de Deus. Essa testemunha explica o dilúvio de uma forma que o Gênesis nunca conseguiu. O dilúvio não foi uma punição arbitrária de um Deus temperamental. Foi a resposta necessária ao colapso total de uma civilização consumida pelos filhos dos vigilantes e pelo conhecimento que os vigilantes haviam despejado sobre ela. Mas essa testemunha ainda não responde à pergunta mais perturbadora de todas: o que aconteceu especificamente com cada um dos responsáveis? Para isso, precisamos convocar a quarta e última testemunha. Convocamos a quarta e última testemunha. O capítulo 10 do livro de Enoque é onde a narrativa abandona qualquer pretensão de vagueza e se torna um documento de punição individual e específica, anjo por anjo, líder por líder. Isso é o que a instituição religiosa precisava suprimir, não a história da queda, a história da punição, porque a punição revela a natureza exata do crime, e a natureza exata do crime revela a natureza exata do que foi feito à humanidade. Deus fala diretamente com Rafael. E a instrução que dá a Rafael sobre Azazel é uma das passagens mais violentas e mais esquecidas de toda a literatura religiosa antiga. Rafael recebe a ordem de amarrar Azazel, de prender suas mãos e seus pés, e de lançá-lo em um lugar chamado Dudael. Os acadêmicos identificam Dudael como um deserto árido ao leste de Jerusalém, possivelmente relacionado ao deserto de Judá. Rafael recebe a instrução de abrir o deserto, lançar Azazel dentro, cobri-lo com pedras aguçadas e ásperas, deixá-lo em trevas e mantê-lo ali, vivo, imobilizado,
coberto de pedras em um abismo de escuridão, até o dia do grande julgamento, quando será lançado para dentro do fogo eterno. Leia isso com atenção. Azazel não é morto. Azazel é enterrado vivo, imobilizado, coberto de pedras em trevas absolutas, aguardando um julgamento que ainda não veio. O texto de Enoque diz explicitamente: toda a terra foi corrompida pelos ensinamentos das obras de Azazel, e a ele imputa-se todo o pecado. Azazel carrega a culpa primária, e a punição é proporcional à culpa. Deus fala então com Gabriel, e a instrução sobre os Nefilim é igualmente implacável. Destrói os filhos dos vigilantes, os filhos dos bastardos e os filhos da fornicação. Destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Faze-os ir uns contra os outros em uma guerra de destruição e de extermínio. Não haverá para eles dias longos. Nenhum pedido de seus pais será atendido em favor deles, pois esperam viver uma vida eterna e que cada um deles viva 500 anos. Os Nefilim seriam destruídos por suas próprias mãos, pela violência que os vigilantes haviam ensinado, agora voltada para eles mesmos. A ferramenta do crime se tornaria o instrumento da execução. Deus fala então com Miguel, e a instrução sobre Semjaza e os outros vigilantes é a que fecha o caso de forma mais definitiva. Amarra Semjaza e seus associados, que se uniram com mulheres e foram, por isso, contaminados em sua impureza. Amarra-os por 70 gerações, sob as colinas da terra, até o dia do seu julgamento e da sua consumação, até que o julgamento que é para sempre e para sempre seja completado. Naqueles dias, eles serão levados para o abismo de fogo, para a tortura e o aprisionamento na prisão eterna. 70 gerações. Não uma punição instantânea, não um apagamento limpo. Um aprisionamento prolongado, calculado, sob a terra, em correntes, esperando um julgamento final que o livro de Judas, dentro do próprio Novo Testamento, confirma quando diz: os anjos que não conservaram seu próprio estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em correntes eternas, sob trevas para o julgamento do grande dia. Judas está citando o livro de Enoque. Judas está confirmando que a punição descrita no capítulo 10 é real, é atual e é permanente. O tribunal da história humana ouviu as evidências. A primeira testemunha estabeleceu o crime. 200 vigilantes fizeram um pacto no Monte Hermon, desceram e tomaram formas físicas para se unir à humanidade. A segunda testemunha documentou o alcance da contaminação. Azazel com a metalurgia da guerra e o arsenal da sedução. Semjaza com os encantamentos, Armaros com o desencantamento, Baraquel com os raios, Cocabel com as constelações, Sariel com a lua, uma transferência tecnológica e espiritual que a humanidade não estava equipada para receber. A terceira testemunha descreveu a consequência: os Nefilim que consumiram os animais, depois os humanos, depois uns aos outros, e o clamor dos mortos que atravessou a fronteira e chegou até os arcanjos. A quarta testemunha entregou a punição individual. Azazel enterrado vivo em Dudael, sob pedras em trevas aguardando o fogo eterno. Os Nefilim destruídos por suas próprias mãos. Semjaza e os 200 acorrentados por 70 gerações, sob a terra esperando o julgamento final. Não há nenhum elemento vago nessa narrativa. Não há nenhum símbolo genérico. Há nomes, há locais, há crimes específicos, há punições específicas, e tudo isso foi retirado do texto que você recebeu. A instituição religiosa removeu esse conhecimento por uma razão que vai muito além da teologia. Se os anjos têm nomes, hierarquias, motivações e a capacidade de cometer crimes específicos pelos quais são punidos especificamente, então o mundo espiritual não é uma abstração controlável por doutrina. É um lugar habitado,
estruturado e perigosamente próximo do mundo humano, de formas que nenhum sistema institucional de intermediação consegue conter. Se Azazel está agora em Dudael, acorrentado, coberto de pedras, esperando o fogo eterno, então o problema que ele causou ainda não foi resolvido. A punição está pendente. O julgamento ainda vem. E a contaminação que ele introduziu, o conhecimento da guerra, o arsenal da sedução, os encantamentos, as contramagias, ainda circula no mundo humano, transmitida de geração em geração desde o Monte Hermon. Isso não é um debate sobre textos do passado. Isso é sobre o mundo em que vivemos agora. Cada vez que uma tecnologia de destruição em massa avança mais rápido do que a sabedoria moral necessária para contê-la, estamos olhando para o legado de Azazel. Cada vez que o conhecimento chega antes da maturidade para usá-lo, estamos olhando para o padrão que o livro de Enoque descreveu há mais de 2000 anos com uma clareza que o cânone oficial nunca permitiu que chegasse até você. Carregamos o conhecimento que os vigilantes trouxeram. Isso não vai mudar. A questão que o livro de Enoque nos obriga a fazer é a mesma que os arcanjos fizeram ao ouvir o clamor dos mortos subindo do mundo humano. O que fazemos agora com o que foi feito? Se este vídeo sacudiu algo dentro de você, se você sentiu o peso dessas páginas e quer continuar descendo mais fundo nos textos que eles tentaram suprimir, deixe seu like agora e se inscreva neste canal. Custa zero. Permite que esse canal continue trazendo até você o conhecimento que foi enterrado por séculos, porque há mais arquivos, mais câmaras, mais mapas a descobrir, e estamos apenas no começo. Cada like diz ao algoritmo que esse tipo de investigação merece chegar a quem está pronto para ouvir. A próxima revelação já está sendo preparada. Não a perca.